Hoje se emitem muito mais outorgas para Minas Gerais, ou seja, para sudeste do Brasil, que por razões de submercado, né, é mais interessante você ter projetos no sudeste do Brasil do que você ter projetos no nordeste do Brasil. Enquanto a diferença de preço entre submercados permanecer a mesma. Há uma expectativa de que essa diferença entre nordeste e sudeste, com a expansão da transmissão interligando os dois submercados, acabem por equalizar esses preços. Por enquanto, a busca por projetos no sudeste do Brasil ela é uma busca mais intensa. Quais são... Esse slide é importante que ele vai resumir um pouco o que vem para frente. Tá? Então, quais são as oportunidades que nós vemos para a solar fotovoltaica hoje aqui no Brasil? Primeiro é a solar na ACL. Né? A solar na ACL, que é ambiente de contratação livre, a gente entende que é o grande mecanismo, é o grande ambiente onde vai haver essa expansão no futuro pela liberalização. Tá? E a gente entende que o PLD horário ajuda a fonte solar fotovoltaica porque a curva de carga, no Brasil é aderente à curva de geração. Né? Então, o PLD vai ser mais alto no momento que, efetivamente, a geração solar fotovoltaica está gerando mais. Tá? Especialmente nos grandes centros. Então, a gente entende que isso é uma facilidade que a geração solar fotovoltaica tem com relação ao mercado livre. E a gente entende também que o armazenamento de energia, por ser a nova fronteira, a gente sabe que daqui a poucos anos a gente vai ter o armazenamento entrando de forma mais efetiva no mercado, assim como a solar fotovoltaica, há 10 anos atrás, começou a sua caminhada aqui no setor e no mundo, quer dizer, no mundo um pouco antes, mas no Brasil há cerca de 8 anos atrás, a gente entende que armazenamento é a próxima fronteira e, tendo armazenamento, a gente vai conseguir dar um pouco mais de tranquilidade, especialmente ao operador, porque a intermitência é algo questionável, a Absolar sempre questiona essa intermitência da fonte, porque ela é uma fonte muito previsível, porém, a gente sabe que o armazenamento ajuda muito a questão da operação do sistema. Então, essas são as grandes oportunidades que a gente vê para solar no futuro, justamente estar no ACL, ser aderente ao PLD horário e o armazenamento ajudando bastante nessa consolidação da fonte como a principal tecnologia do setor solar do ACL. Agora, quais são os desafios? Né? A gente tem que seguir brigando por aumentar o protagonismo da solar fotovoltaica perante os órgãos, ou seja, para o Brasil. A gente segue percebendo que leilões regulados, a fonte solar fotovoltaica muitas vezes é preterida em detrimento de outras tecnologias, também renováveis, também com um certo grau de intermitência. Então, isso a gente vem batalhando, já que somos os mais competitivos, demonstrado nos últimos leilões, por que não ter uma participação mais efetiva nos leilões que são realizados? A gente tem que tratar do tema de constrained off, que é um tema real que hoje já impacta o resultado das usinas operativas. Acho que o Pita está aqui, pode falar isso bem, que isso está impactando muito pesadamente investidores que já possuem plantas operativas. Buscar uma isonomia entre ACR e ACL, ou seja, hoje você tem regras que ainda são dicotômicas entre ambiente regulado e ambiente livre, então a gente vai também pincelar alguma coisa por aí, e o ideal é que haja uma expansão nos dois ambientes, de forma que não haja nenhuma diferença de regras entre os dois, e reforçar os atributos da fonte solar fotovoltaica. Né? Os atributos, isso é uma bandeira que a Absolar defende, que a expansão do setor ela tem que se dar de forma agnóstica, ou seja, você não pode priorizar uma fonte em detrimento de outra, mas para isso precisa ter o cálculo dos atributos, sejam atributos econômicos, ambientais, sociais e elétricos e energéticos, tem que estar muito bem mensurados para que a expansão se dê de forma realmente efetiva e que as demandas do setor, as necessidades do setor sejam atendidas na medida correta da necessidade do operador e de outros órgãos. Bom, então, ou seja, como medidas estruturantes, a gente sempre propõe como a Absolar que pelo menos 70% da demanda do leilão seja entre eólica, das renováveis tradicionais, entre eólica e solar, seja para solar fotovoltaica, e que se dê uma solução no constrained off. O constrained off é uma batalha da Absolar já há alguns meses, né, que o Carlos Donelas aqui agora vai ter uma função fundamental aí para poder ajudar a gente nessa batalha, mas assim, isso está tirando muito valor dos projetos que hoje já estão em operação e tem que ser endereçado.
A questão da revisão da portaria 444, né, de cálculo da TUST, isso é importante também para a gente, ou seja, uma equalização entre os dois ambientes. Hoje, se você tem um projeto e cadastra ele para leilão, uma TUST é calculada de determinada forma, e se você é no Mercado Livre, a TUST é outra. Isso é uma realidade hoje, porque no leilão eles consideram um determinado deck de dados e no ambiente livre é outro deck de dados. Então, ou seja, você não pode ter um projeto que, dependendo de onde você escolha, tem uma TUST calculada de forma diferente. Entendendo que a TUST é o fator, é o principal item de OPEX de uma planta operativa hoje. É a rubrica mais relevante na operação, é o custo, né? É a TUST no final. Tá? Então, isso é muito importante e, sem dúvida nenhuma, fazer também o cálculo dos atributos, que na modernização do setor elétrico a gente vai batalhar bastante para que sejam calculados de forma coerente todos os atributos que a fonte pode oferecer ao setor. Tá? Porque quando a gente pensa em expansão, é sempre aquilo, não, o operador não gosta do solar porque é intermitente. Não, gente, tem vários atributos. A gente está buscando respaldo para combater certos argumentos que a gente entende que não são totalmente corretos. Bom, a gente hoje, né, ou seja, vocês veem aqui um pouco reforçando o gráfico inicial, ou seja, dos 27 GB de outorgas, não sei a que data se refere isso, não estou conseguindo enxergar aqui, que eu estou meio enviesado, mas você vê que nitidamente outubro, né? Tá, então talvez tenha algo um pouco mais atualizado, provavelmente em termos de outorgas o Cabral traga algum número um pouco mais atualizado, e a gente está falando que Minas Gerais, de novo, 10 GB, mostrando realmente essa preponderância, isso já demonstrando claramente que o Mercado Livre é o mercado que está levando para, ou seja, os pedidos de outorga. Antigamente era o regulado, então o Nordeste lotava de pedidos de outorga, mas hoje, definitivamente, o Sudeste do Brasil é o grande polo de desenvolvimento para fins de Mercado Livre. Bom, aqui também mostrando um pouco, vou ficar um pouquinho assim de lado, senão não vou conseguir ver. A evolução, né, hoje que nós temos ali 35% do mercado de energia, hoje ele já está no mercado, ele já tá no Mercado Livre, ou seja, o 30% já é há alguns anos, né, ou seja, todos aqueles que são responsáveis, todos aqueles consumidores livres que podem migrar, uma boa parte migrou no passado. Isso é quando foi aberto o mercado, em 98, né, se não me engano, acho que em 98 começou a abertura de mercado para esses consumidores específicos, depois teve a abertura para consumidores especiais, e hoje o quadro é 35% do mercado é Mercado Livre e 65% é mercado regulado. Mas, ou seja, existe um aumento muito grande, uma migração muito grande, a gente percebe que a migração para o Mercado Livre vem se intensificando nos últimos anos, meses, né? E isso é facilmente explicado, né? Se você tivesse um pouco mais de liberdade que a liberalização de mercado vai dar, você vê que a tarifa de energia elétrica do mercado regulado, ela cresce muito acima da inflação. Esse ano nós tivemos reajustes da faixa, ou seja, que deveriam ser, sem nenhuma medida de mitigação do reajuste, deveriam ser acima de 20%. Né? Então, ou seja, no início do ano, em abril de 2021, houve alguns reajustes que foram travados em 10%, algo em torno de 9 e pouco, porque houve um mecanismo de mitigação adotado pela ANEEL para não impactar demais a tarifa dos consumidores finais. Porém, já nos reajustes que vieram em setembro, se não me engano, setembro, outubro, já tivemos reajustes da ordem de 16%, até chegando a 20% em algumas concessionárias. Ou seja, muito acima da inflação, e a tarifa de energia elétrica é crescente com o tempo. Né? Eu falei isso ontem na abertura, isso é uma certeza que nós temos. E é crescente com o tempo acima da inflação. Então, existe essa necessidade, de alguma forma, você tentar dar vazão a essa necessidade do cliente de tentar sair da tarifa regulada e ir para um ambiente onde ele possa eleger, de forma responsável, com condições e preços, aquela tarifa, aquele preço que melhor lhe encaixa no orçamento. Então, isso é da natureza do consumidor, isso é desejável sob qualquer ponto de vista econômico e social, e é isso que vai acontecer no Brasil se tudo der certo. Então, a migração segue, mas ela vai travar em algum ponto, porque a gente não tem ainda regulamentação para a migração mais ampla, geral e restrita dos consumidores, e que vai ser a partir de 2024. As classes de consumo, né, basicamente hoje, são consumidores livres e especiais, respondem por mais de 90% desse mercado, autoprodutores respondem por alguma coisa e comercializador muito pouquinho. Tá? Mas basicamente hoje temos consumidores livres com a maior parte e os especiais em segundo lugar.
Com relação às classes de consumo, a gente tem que pelo menos 1/3, a gente está falando de metalurgia e mineração. Então, hoje, dos consumidores livres, 1/3 é por aí, depois vem setor alimentício, setores também relevantes, mas você vê que esse setor mais eletrointensivo realmente é aquele que domina o mercado livre, porque a rubrica energia elétrica dentro dos custos é absolutamente relevante para esses, até para manter a competitividade da indústria perante, até para exportação e tudo mais, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Sobre a abertura de mercado, né, talvez eu passe para cá, a gente vai ter a portaria, a portaria ministerial 465 de 2019 já estabelece que a partir de janeiro de 24 tem que ser estabelecido um cronograma para a liberalização mais geral do mercado. Tá? Então, hoje já existe uma tomada de subsídios, se não me engano. Parece que saiu há 2 semanas atrás, essa CE soltou uma nota técnica, enfim, um estudo já falando sobre o que pensa da liberalização de mercado. E isso é uma realidade, ou seja, são estudos que a gente tem, e a Besolar vai se debruçar sobre isso, já está se debruçando sobre isso, para que a gente possa ajudar e auxiliar o governo nessa liberalização tão importante, porque a gente sempre entende que o mercado livre e a solar fotovoltaica se conversam o tempo todo, né? É a fonte que mais consegue se flexibilizar, que mais consegue aderir a essa nova realidade de mercado, especialmente por quê? Porque ela é flexível o suficiente para isso e porque os seus investidores têm essa percepção de que, ou seja, já estão numa... Ou seja, aqui é engraçado porque a gente às vezes fala, né, ou seja, essas tecnologias mais novas e vai chegar armazenamento e tem a mesma pegada que a solar. Quando a gente fala daquele ambiente, e eu vivi esse ambiente, o ambiente hidrotérmico do Brasil, né, a gente linka muito com a coisa mais engessada, né, e a solar fotovoltaica, e a eólica também, em certa medida, ela chega para dar essa flexibilidade, para dar esse ar um pouco mais fresco e olhar para o consumidor de forma a falar o seguinte, cara, eu te entendo e eu vou tentar te ajudar nas tuas necessidades. Então, a solar fotovoltaica ela tem esse condão de pelo menos, tentar olhar o consumidor de forma real e falar o seguinte, cara, é para vocês que eu estou trabalhando, não é só para ganhar dinheiro, é também para ganhar dinheiro, mas vamos junto nessa nova empreitada. Então, assim, isso aqui para a gente é fundamental, para a geração solar centralizada, né, já que a distribuída já é isso, né, então isso aqui no fundo é você permitir que todos, de forma geral, possam acessar uma geração não necessariamente distribuída, mas sim uma geração solar centralizada. Bom, aqui por fonte, né, isso daqui também é a questão, acho que aqui fala só da solar fotovoltaica com relação à expansão futura, né, você vê que a expansão solar realmente, devido às outorgas emitidas e tudo, ela é a fonte que mais vai expandir nos próximos anos, se tudo der certo, se o CAPEX ajudar, que a gente está passando por um momento meio turbulento, mas que é um momento conjuntural, a gente entende que a estrutura, os fundamentos de mercado estão presentes, e conjunturalmente a gente passa por alguma dificuldade para tentar entender melhor essa questão dos custos, né, que envolve a construção de um projeto solar fotovoltaico. Bom, isso era um pouco o que eu tinha para falar. Eu queria agradecer a todos aí. Vamos passar a palavra já. Bom, a Besolar tem mais de 800 associados, então não pensem que eu vou mencionar todos eles, porque esse slide é só para mostrar aqui. Aliás, são vários slides, né? Vamos lá. São vários lá, viu? Isso aqui é interminável, né? Daqui a 2 anos a gente vai ficar 2 minutos só passando o slide, tá? E vamos lá, gente. Então, eu queria agora chamar para cá o primeiro palestrante, que vai ser o Cabral, que é superintendente de concessões e autorizações de geração da ANEEL. O Cabral é engenheiro eletricista, graduado pela Universidade Federal do Amazonas, tem mestrado em gestão de recursos hídricos e ambiental pela Unesco, Delphi, Holanda, e especialização em gestão de qualidade e produtividade pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele ingressou na ANEEL em 2005 como servidor de carreira de especialista em regulação de serviços públicos de energia. Atuou na Superintendência de Regulação Econômica até setembro de 2008. Depois de outubro de 2008 a setembro de 2018, foi assessor da diretoria da ANEEL. E desde setembro de 2018 é o superintendente de concessões e autorizações de geração da famosa SCG, a mais requisitada das superintendências nos últimos tempos. Cabral, bem-vindo, por favor. Obrigado, gente. Obrigado, Marco. Vou pedir permissão para tirar a máscara aqui durante a apresentação.
Bom dia a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer a Absolar, na pessoa do seu presidente, Rodrigo Sawaia, o convite para participar desse evento. Acho que depois de muito tempo de eventos virtuais, a gente tem a oportunidade de ter essa convivência novamente. E mostrar um pouco do trabalho que a gente tem feito na ANEEL para poder contribuir para que esse mercado de energia solar realmente deslanche no país. Eu vou passar um pouquinho aqui para frente para enxergar um pouquinho melhor. E então, na verdade, a gente está revisando a resolução, uma resolução de 2020, mas no fundo, os conceitos que estão embutidos nelas são de 2015. Bom, vamos lá. Essa aqui é o retrato que nós temos hoje. Como que começa um processo de outorga? O processo de outorga começa com registros de intenção da outorga na ANEEL. Esse é o movimento que a gente tem de registros de intenção de outorga para o Mercado Livre nos últimos 7 anos. O número de 2015 ele não mostra muito a realidade, não, é um pouco menor, porque a gente não conseguiu separar aqueles DROs que foram emitidos para participação em leilão. Então tem um pouco a mais daqueles DROs que foram emitidos para o Mercado Livre. Mas a gente vê aí um número muito significativo no ano de 2021. Se a gente for somar, esses aí são números, se eu não estou errado, até 17 de novembro desse ano. Não está tão atualizado, Márcio, mas eu tenho números aqui mais atuais. Na verdade, a gente chegou a 4.600 novos DROs para todas as fontes, 90% deles para fonte solar. E se a gente somar todas as fontes, representa uma capacidade instalada de 198 gigawatts em DROs. 80, 90% destinado à energia solar. Bom, mas o gráfico já mostra aí que o aumento não foi simples. E detalhe, o Márcio registrou ali a portaria do Ministério que sinalizou a abertura do mercado, a ampliação do Mercado Livre em 2019. A gente já sentiu um pequeno avanço disso em 2019 e os números mostram esse avanço. Quando a gente achou no passado que foram 1.800 DROs emitidos ao todo, que a gente estaria batendo no teto, esse ano surpreendeu a gente, tá? Isso só mostra o potencial que a gente tem de exploração dessa fonte no país. Aqui mostra a distribuição geográfica deles, tá? O primeiro gráfico, o amarelo é o de solar, o verde é o de eólica, e o cinza ele considera também a fonte hidráulica, PCHs e UHS até 50, e térmicas. Mas a diferença é muito pequena. Eu acho que o número significativo ali está nos dois primeiros gráficos. E aqui mostra o que representa, e um pouco do que o Márcio falou também sobre o estado de Minas Gerais, né? A procura pelo estado de Minas Gerais. A gente vê ali para onde esses DROs estão sendo emitidos. E a gente vê ali, quando você soma a solar e a fotovoltaica, e a eólica, uma predominância nos estados da Bahia e de Minas Gerais. Um outro aspecto importante também. Todos aqui conhecem a edição da medida provisória 998, que sinalizou que os descontos teriam um prazo para solicitação das outorgas e de um ano. Esse prazo foi estendido um pouquinho porque passou a vigorar a partir da Lei 14.120. E com um prazo também para a implementação desses empreendimentos em até 4 anos. A gente vê muito claramente que a partir da edição da MP 998, a gente teve uma procura, uma emissão de DROs de aproximadamente 4 vezes maior do que a média dos últimos 14, 15 meses. A comparação é a seguinte: eu vou pegar a média do que foi emitido mensal nos 14, 15 meses e a média dos 14 meses a partir de outubro de 2020. Então, o número é esse, tanto em quantidade quanto em capacidade associada a esses DROs. E aqui mostra, aí, quem não conhece, eu aproveito para divulgar aqui o nosso sistema de informação de geração da ANEEL. Isso aí está na página da ANEEL, tá? É um sistema em Power BI que disponibiliza para todos as informações dos DROs que estão vigentes, tá? A particularidade que a gente tem aí entre os DROs para solar e para eólica é que os DROs de eólica eles têm validade de 1 ano.
E o solar, não. O solar, o que está vigorando são, enfim, os que foram emitidos desde sempre. E um registro que eu faço também é que esse ano, em função da procura, a gente teve também procura por atualização desses DROs que foram emitidos em anos anteriores. A gente já alterou alguma coisa em torno de 500 DROs esse ano. Ou seja, além dos 4.800 que foram emitidos, a gente alterou mais alguma coisa em torno de 500 DROs. Ou seja, o movimento de DROs foi da ordem de 5.000, 5.300 esse ano na agência. Aí você pode fazer a pesquisa por estado, por município. O Márcio falou de Minas Gerais. Um município que chama muita atenção da gente é o município de Anaúba, no norte de Minas. Se a gente somar ali a capacidade instalada do que foi outorgado já, e o SIGA mostra isso muito bem, e o que está sendo estudado em DROs, é alguma coisa em torno da ordem de 12 gigawatts só no município de Anaúba. Só de solar também. Bom, esse aqui é a evolução dos pedidos de autorização. Aí, Márcio, desculpa, não está tão atualizada, é de 17 de novembro, tá? O dado, acho que não está nem atualizado ali a fonte. Mas o que nós temos hoje é o dado fresquinho desde do que foi emitido ontem. A gente encaminhou para a diretoria alguns processos para deliberação, então o número que eu vou falar aqui agora considera o que já foi deliberado para a diretoria, aquele que a SCG já concluiu a instrução e encaminhou para deliberação. A gente tem em torno de 600, são 620 pedidos de outorga emitidos esse ano, tá? Considerando esse critério que eu falei. E a capacidade instalada associada é em torno de 24 gigawatts. Tá? Isso de todos. Se a gente for considerar só solar, e é um número atualizado também bem fresquinho para você, se a gente somar o que foi emitido de outorgas de 19, 20 e 21, dá da ordem de 30 a 31 gigawatts só de solar. Tá? Outorgas já emitidas. Agora o número mais impressionante, esse número eu acho que o Márcio, o Rodrigo não conhece, ninguém aqui. A gente tem protocolado na ANEEL, nos últimos 4 meses, a partir de junho, um pouquinho mais, 1.200 novos pedidos de outorga. Não é DRO, é outorga. Não, estou somando a fonte, 80% disso é solar. 80% disso. Se a gente verificar pelo histórico que a gente tem, associar a capacidade instalada, dá alguma coisa em torno da ordem de 40 gigawatts, que eu ainda não consegui analisar, tá? Além do que já foi emitido. E a gente espera que até o fim, pelo número de DROs emitidos, que até o fim dessa janela que foi dada para você protocolar o pedido de outorga, esse número aumente um pouco mais ainda até final de fevereiro. Bom, aqui é como essas outorgas estão distribuídas, e aí confirma o que o Márcio colocou. A grande maioria dos pedidos de outorga de solar estão indo para o estado de Minas Gerais, mas a gente tem também um aumento significativo nos últimos meses de procura por outorgas no estado de Goiás e nos estados mais ao norte ali do Nordeste. Tá? Mas norte do Nordeste não ficou bom, mas a parte mais de cima ali do Nordeste. Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, inclusive para empreendimentos solares. Tocantins também, tá? Também a gente tem vários pedidos para o Tocantins. Ainda em DRO, no nível de DRO. Mais recentemente recebemos uma quantidade razoável de pedidos de outorga também. Mas DRO nós temos bastante. A gente pode até ver aqui, ó. Esses são os DROs. Aí dá para ver mais ou menos o que está emitido ali para o estado de Tocantins. Tá? Então, eu não estou conseguindo enxergar direito aqui, o número está muito pequenininho. Então, essa é a quantidade de usinas, porque a gente, para otimizar também, porque não teria como emitir 5.000 despachos, a gente faz uma separação por CNPJ, por interesse, enfim, dos parques e coloca num despacho só. Tá? Aí está considerando a usina, não o despacho. E aqui a capacidade, a capacidade instalada associada a esses pedidos, a essas autorizações que já foram emitidas. Esse número aqui já considera os 620 que eu falei. Essa distribuição espacial aqui já considera todos que já foram instruídos, inclusive até ontem. A gente tem expectativa de até o dia 31 de dezembro encaminhar em torno de 700 pedidos. Seria a quantidade durante o ano de 2021. E aqui é o que tem acontecido na SCG nos últimos anos. Não, deixa eu ver. Panorama das outorgas de geração. Sim. O que é isso? Esse aí é o trabalho da SCG.
E aí considera, vocês estão vendo ali os 620, tá? É o azulzinho aí, a quantidade de outorgas encaminhadas para a diretoria. O azul um pouco mais claro são transferências de autorização. A gente tem recebido um grande número de pedidos de transferência de autorização. Esse bege um pouco mais claro, o verde é a autorização para comercializadoras. O bege é a quantidade de cronogramas que foram alterados esse ano. E aí esse número está um pouco poluído por conta de duas ações alterações legislativas que ensejaram também uma demanda muito forte de trabalho nosso, que é a questão do GSF, o ajuste das outorgas de GSF, por conta de PCHs e UHS, e também um dispositivo na lei que permite que a vigência da outorga seja contada a partir da entrada em operação comercial desses empreendimentos, atendidas algumas condicionantes. Se a gente for ver aí o que nós temos de pedido realmente de alteração de cronograma de empreendimentos eólicos e fotovoltaicos, a grande maioria são eles, é da ordem de 200 já deliberados esse ano. E a gente tem ainda alguma coisa muito represada. Por que está represado? Eu vou entrar um pouco mais adiante nisso. A gente está estudando uma forma na agência de não haver necessidade de alterar o cronograma e deixar o empreendedor mais livre para buscar o melhor momento de viabilizar econômico e financeiramente o seu empreendimento. O objetivo com isso é desburocratizar tanto para o agente como para a ANEEL esse processo como um todo. Vocês estão vendo ali também a alteração de característica técnica, o marrom, foram quase um pouco mais de 300 alterações já efetivadas hoje. E é um aspecto curioso dessa quantidade enorme de outorgas. Tem casos onde o agente recebe uma outorga num mês e 2 meses depois ele pede para a ANEEL alterar o projeto dele. A gente também está buscando uma otimização na resolução com o objetivo de desburocratizar esse processo. O número, e aí esse é um número curioso também, esse gráfico verde aí, essa linha verde, é um número curioso. É a quantidade de documentos que são protocolados na ANEEL, na SCG, em relação ao que é protocolado na agência. No mês de outubro, foram 43% dos documentos protocolados na ANEEL foram destinados à SCG. A média no ano se aproxima de 40%. E nós temos 20 superintendências na ANEEL. Bom, esse é um dado curioso também, está no nosso SIGA. Reforço aqui a recomendação para buscarem e explorarem o SIGA e, eventualmente, até sugerirem otimização, que o objetivo é deixar esses dados cada vez mais transparentes e fáceis para trabalhos, estudos, enfim, planejamento do que nós temos de geração. E um dado curioso que nós temos ali, e isso é que tem preocupado bastante a gente, é quando você vê a coluna, aquela tabela que está ali embaixo, a coluna de empreendimentos outorgados e a coluna de empreendimentos em operação. A potência fiscalizada são aqueles empreendimentos que estão em operação. E o que nós temos de empreendimentos com outorga que ainda não foram construídas, não iniciaram as obras, é da ordem de 40 gigawatts. É muita coisa. Tá? Esse mês, a Superintendência de Fiscalização está fazendo um trabalho de acompanhamento de vários empreendimentos com sinalização de contratos de uso do sistema de transmissão e distribuição assinados para verificar a factibilidade deles entrarem durante o ano de 2022, que é um ano que a gente está precisando de agregar essa geração no sistema. Eu vou passar aqui rapidamente, eu não sei como é que está meu tempo, mas vou tentar acelerar um pouquinho. A resolução 876, como eu disse, a gente está aprimorando os regulamentos da agência para dar mais fluidez e desburocratizar um pouco esse processo e, ao mesmo tempo, buscar um pouco mais, a gente tem usado esse termo, buscar um pouco mais de compromisso com aquilo que está definido no ato de outorga. Então, aí a gente fala um pouco do que eu já adiantei aqui. A gente tinha a resolução 391, que era de eólicas, a de térmicas, que era a 390 de 2009, e a de solar fotovoltaica, que era de 2015, nós consolidamos todas numa resolução só. A gente concluiu a CP do AIR de aprimoramento dessa norma. A gente deve estar encaminhando para a diretoria essa semana a avaliação dessas alterações, para a diretoria avaliar e abrir uma segunda tranche de audiência pública, que é justamente já a resolução que vai ser resultante desse processo.
Como que aconteceu esse processo? A gente fez diversas entrevistas, uma das associações que foram inclusive entrevistadas por nós foi a Absolar, justamente para captar um pouco das contribuições, das percepções que as associações tinham, e essas instituições, a EPE, o ONS, a CCE, a COGES, COAUT e COSEN são as nossas coordenações internas lá na SCG. E outras superintendências da agência também, para ver quais são os pontos que se identificavam como importantes de serem aprimorados na resolução. As associações, a gente conversou com aquelas que estão mais impactadas por esse regulamento. A Absolar, a Beole, a Pini e a Abrajet. Os pontos de melhoria, basicamente, o foco desses aprimoramentos é a simplificação do processo de outorga e otimizar toda a documentação que tem que ser submetida à agência. Como eu falei, deixar o processo mais fluido e simples. E o agente, inclusive, o interessado, ter mais liberdade para poder fazer as alterações do seu projeto, do seu processo, sem precisar pedir a anuência da agência. Então, a gente está estudando certas flexibilizações que vão deixar o agente mais à vontade para fazer as alterações. Por óbvio, ele vai ter que seguir os regulamentos, as normas técnicas, enfim. E depois submete a gente para consolidar tudo isso uma vez. Tá, então, vejam, em relação ao DRO, postergar a avaliação técnica, hoje tem muita avaliação técnica, como eu falei, foram quase 500 DROs alterados esse ano, não tem sentido isso, tá? É uma fase muito incipiente ainda, isso traz uma carga burocrática para a gente e para o agente, tá? Então a ideia é justamente simplificar isso. Estabelecer prazo de validade, o prazo de validade não é basicamente para a gente limpar a base daqueles processos que são mais antigos. Como eu falei, hoje a gente tem DROs emitidos em 2010, 2011, para fotovoltaica. Então a ideia é limpar a base sem nenhum tipo de prejuízo de se pedir novamente. E hoje a resolução fala que quem tem um DRO pode construir. Ele vai continuar podendo, a gente só não vincula esse direito. Custo, simplificar a alteração de titularidade. Hoje a gente tem um processo, às vezes existe um movimento dentro de empresas do mesmo grupo econômico, ajustando as SPEs, enfim. A gente está também propondo simplificar isso. E aí, como eu falei, simplificar também, não só na fase de DRO, mas na fase de outorga também, que as alterações técnicas o agente tenha um pouco mais de flexibilidade para fazer alterações, atendendo determinados critérios, que a gente vai submeter isso em resolução agora, para que, quando o projeto estiver realmente maduro, muito mais próximo do processo executivo dele, a gente consolida tudo isso. Substituir cronograma por prazos fixos. Hoje, quando a outorga é submetida, vai conectar no sistema de transmissão, a gente estabelece um cronograma. Então, a gente está querendo, a proposta que nós fizemos é colocar o marco de entrada em operação. Um aspecto que é importante, tudo isso que eu estou colocando aqui é mercado livre. A gente não está falando de empresas que participam de leilão, tá? A gente só está falando aqui de empresas de outorgas destinadas ao mercado livre. Então, substituir o cronograma por um prazo máximo, tá? E ali a gente tem a flexibilidade, a gente vê processos fotovoltaicos saindo em um ano, tá? Começar a obra e terminar a obra, entrar em operação em, às vezes, menos de um ano. A SFG já avaliou casos de 9 meses. Então, esse acompanhamento não vai deixar de ser feito. Na verdade, não vai constar do ato de outorga, para não ensejar alterações que precisam ser, tem todo esse processo burocrático, mas as obrigações em relação àquilo que tem que ser apresentado da fiscalização da ANEEL continuam. Então, a SFG vai acompanhar o andamento das obras de acordo com os relatórios que tem que ser entregues mensalmente para a área de fiscalização. Fixar prazo de validade para informação de acesso, essa é uma questão mais que nós discutimos com o ONS, porque algumas informações, principalmente num momento onde a procura pelo acesso está muito grande, eventualmente a gente vai emitir a outorga, aquele acesso já não está mais tão atual. Ciente de que o que garante realmente o ponto e que ele vai se conectar é a assinatura do contrato, que vem logo depois de um parecer que é muito mais completo e detalhado do que a informação de acesso. E aprimorar na área de separação de usinas é uma dificuldade que a gente vai trazer um pouco mais de compromisso para o empreendedor, dizendo que ele está atendendo, ele vai assinar, o diretor da empresa, o responsável pela empresa vai assinar dizendo que ele está atendendo os critérios que estão definidos na norma para isso. Compromisso com outorga. É aquilo um pouco do que eu falei para vocês, o que eu falei um pouco antes. O cronograma,
a gente tem uma quantidade absurda, muito grande de cronogramas que pedem para a gente alterar. Isso traz uma carga burocrática para a gente e o agente mesmo fica muito à mercê, ansioso por alterar seu cronograma. Como eu falei, a gente entende que isso pode ser acompanhado pela SFG e a gente está propondo alterar o cronograma quando o processo estiver sólido, estiver realmente com compromissos assumidos de que ele vai começar a obra ou eventualmente já começou a obra, tá? E que aí realmente o cronograma que ele está sinalizando para a gente é um cronograma que vai ser cumprido. A mesma coisa em relação às alterações de característica técnica e transferência de titularidade. A gente tem casos onde determinadas usinas já passaram por 3 agentes. Imagina a burocracia que é isso para o agente e para a ANEEL. Então a gente está simplificando esse processo todo e com isso a gente espera facilitar tanto para o agente como o trabalho burocrático na agência. Esse número aqui não está tão atualizado, isso é um número, acho que de setembro, tá? Que mostra um pouco daquela preocupação que foi sinalizada ali naquele gráfico que eu mostrei, o que tem otorgado e o que tem com obra não iniciada ainda. Esse é um número da SCG e apesar dessas obras não terem sido iniciadas, aqui a gente mostra um pouco da quantidade de movimentos que a gente teve na agência, tá? De alteração de cronograma, de alteração de característica técnica, de pedido de alteração de titularidade, então a gente está tentando deixar isso mais simples nessa evolução normativa. Desafios, ampliação do mercado livre, eu acho que o Márcio, eu não vou repetir aqui o que o Márcio colocou na apresentação muito boa que ele fez, enfim, a gente tem uma sinalização importante, a gente está tentando buscar que essa ampliação aconteça de forma sustentável. A gente tem como desafio essa quantidade enorme de pedidos de outorga, crescente pedido de outorga, e a gente espera que essas evoluções normativas que temos, ela desburocratizem todo esse processo. O sinal mais importante para esse pedido de outorga, além da ampliação do mercado livre, mas eu acho que o mais agudo foi a sinalização de fim do desconto. Então, uma outra questão que está sendo muito debatida, talvez seja as discussões mais presentes que nós temos hoje na agência, é justamente as disputas pelos pontos de conexão. A gente tem situações onde já existe um gargalo por conta da procura muito grande, a gente fala aqui o caso de Janaúba, inclusive algumas informações de acesso que foram emitidas no segundo semestre do ano passado foram com recomendação de indeferimento do acesso àquele ponto. Depois disso a ANEEL providenciou reforço naquela subestação, mas pelo volume de pedidos que nós temos para aquela região, talvez não seja suficiente. Então, esse é um desafio que a gente tem de buscar dar sinalizações corretas para a expansão da transmissão. Por isso que é importante esse acompanhamento da fiscalização e a gente ter cronogramas que realmente serão factíveis. Então, mexer na outorga, discutir a outorga depois que já tiver uma sinalização concreta de que aquela outorga, naquela configuração, vai ser viabilizada. Bom, a consulta pública que nós fizemos, que, como eu falei, estamos concluindo agora, foi via preenchimento via Fordes. A gente fez uma análise multicritério com todas as observações e contribuições que foram encaminhadas. Foram 13 propostas de aprimoramento submetidas à consulta pública do AIR e 3 objetivos principais. Aqui, Márcio, eu não sei se eu consegui colocar aqui, isso aí foi o meu técnico que fez, todo mundo que apresentou contribuições. Se alguém não se viu aqui e apresentou contribuições, pode fazer a crítica que a gente acrescenta no próximo apresentação. Mas ao todo foram 25 agentes e associações, foram 268 contribuições, mais 7 cartas. Que a gente deve estar, como eu falei, concluindo a avaliação técnica agora, submetendo para a diretoria para abrir uma nova tranche dessas contribuições. Dessa consulta pública. E aqui eu só gostaria de deixar registrado que na última semana a ANEEL aprovou a resolução que regulamentou o processo de usinas híbridas e coloquei só híbridas ali porque falta de espaço, mas é híbridas e associadas, tá? Que a gente entende que vai trazer um benefício muito grande para a eficientização do sistema de transmissão. Um dado que me foi passado pelos nossos técnicos ontem é que uma estimativa das entrevistas que ele fez com vários agentes é que para cada megawatt de capacidade instalada de eólica, de 10 a 30% vai ser viabilizado de empreendimentos solares associados ou híbridos. E um outro aspecto importante também
é que essa resolução de dívidas pode viabilizar a utilização de reservatórios hidrelétricos para a implementação de empreendimentos solares de forma mais eficiente. Então, acho que é um passo importante na regulação para poder deixar ainda mais o caminho mais aberto para o desenvolvimento do mercado de renováveis no país. Essa era o que eu tinha para apresentar hoje e a gente está aqui à disposição para perguntas. Mais uma vez, Rodrigo, obrigado pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco do que a ANEEL tem feito em relação à energia solar no país. Obrigado. Vamos chamar o Carlos Rato. Eu vou fazer uma alteração de agenda. Carlos tem hora, então... Tá. Obrigado. Imagina. Eu vou pedir licença aqui para tirar a máscara. Bom, primeiro gostaria de agradecer ao Rodrigo, Márcio aí pelo convite feito a mim, BBCE. Parabenizar o Dornelas aí pelo novo desafio, desejar muito boa sorte, sucesso. A gente já se conhece aí de algumas interações na CCE. E, bom, eu não trouxe a apresentação aqui, mas eu gostaria de falar algumas coisas que eu acho importante. Bom, primeiro, acho que essa é uma fonte que eu sou bastante entusiasta, né? Eu tenho geração própria solar na minha casa. Eu acho que tem um poder transformacional muito grande, né? De levar, como o colega aqui da ANEEL falou, Carlos, meu xará, a importância aqui de levar essa fonte através de regiões onde normalmente são menos favorecidas do que outras. Então acho que tem uma importância muito grande. E a gente viu esse ano também uma outra grande importância, que é a diversificação de fontes de geração. A gente sofreu esse ano com a crise hídrica, os preços chegaram no teto, e a gente realmente precisa urgentemente diversificar as fontes. Sem dúvida nenhuma, solar é fundamental nesse processo. Falar um pouquinho de BBCE, não sei se todos conhecem, né? Balcão Brasileiro de Comercialização de Energia. Então, essa é uma empresa que vai fazer 10 anos agora no ano 2022. Uma empresa formada por, basicamente, no início, 12 comercializadoras. Hoje somos em 42 acionistas na BBCE, grande parte comercializadoras. Temos como acionistas 3 das maiores multinacionais do setor, a EDP, a Enel e a ENGIE. Estamos aí recebendo cada vez mais um número maior de acionistas. E o nosso objetivo é trazer liquidez e transparência para a negociação de energia elétrica no Brasil, dentro do mercado livre, né? Essa é a nossa área de atuação. Já foi falado aqui, representa 35% do total de consumo. E o objetivo da BBCE é esse, é trazer essa liquidez. E a gente vem crescendo ano a ano. Então é a plataforma de negociação, ou a única plataforma de negociação hoje no mercado de energia com alta liquidez, com alto volume de negociação. Então é uma fonte onde vocês podem fazer a compra e venda de energia, fazer a gestão de energia. A gente também divulga diariamente uma curva de preço. A gente entende que isso é uma referência importante para marcação ao mercado, para verificação exata de qual que é o preço negociado versus o preço praticado no mercado. Então a gente já tem hoje, desde 2015 na verdade, a gente já publica uma curva de preço. Para você ter uma ideia de números, né, a gente fechou o ano de 2020 com 183 terawatts negociados dentro da BBCE. Isso é aproximadamente 30% do total que é negociado de energia dentro do Mercado Livre. E esse mês de novembro a gente bateu já o recorde de novo do ano, com 192 terawatts-hora. Então o ano de 2021 é mais um ano, apesar dos pesares, apesar da crise hídrica, apesar do baixo volume de negociação a partir de junho até setembro, ainda assim a gente está batendo o recorde de negociação até novembro com 192 terawatts-hora. Então realmente é muito orgulho a gente poder fazer isso, poder propiciar para o mercado essa alternativa. E junto com isso, em fevereiro de 2019, a gente iniciou uma grande jornada para nos tornarmos um mercado de balcão organizado. O que é isso? É uma instituição regulamentada pela CVM para que a gente pudesse oferecer os chamados derivativos de energia no Brasil. Então essa jornada começou em 2019 e terminou em junho de 2020, quando a gente obteve essa autorização da CVM, e em janeiro de 2021 a gente lançou
então a plataforma de negociação e registro de derivativos de energia. Basicamente para quê? Principalmente para oferecer uma forma alternativa de negociação de energia, onde não há necessidade de ter a energia física, então negociações de preço de energia, tanto para posicionamento nas casas que querem efetivamente utilizar a energia como um ativo de negociação, como uma atividade de trading, como também a possibilidade de usar energia como uma forma de fazer hedge. Então, para aqueles projetos de longo prazo que você precisa de alguma forma ter uma certa previsibilidade de preço da energia, principalmente falando de mercado livre, né, onde o preço oscila muito e ele é baseado em oferta e demanda. Então, ter o derivativo como uma alternativa de hedge é um método e uma forma mais eficiente que existe, não só para o mercado de energia, mas para outros mercados, e que a gente agora tem hoje no Brasil, graças aí à iniciativa da BBCE e dos clientes, para que a gente tivesse essa alternativa. Então essa é mais uma novidade que a gente trouxe no mercado em 2021, e hoje já tem, basicamente, começou esse ano, a gente tem algo como 30 terawatt-horas negociado no mercado de derivativos no Brasil, já está iniciando agora, cada vez mais tempo diferente. Isso também aumenta e cria pontos entre o mercado de energia e o mercado financeiro. Tem como cliente já alguns bancos iniciando o hedge para seus clientes, então é uma forma de trazer também o mercado financeiro para dentro do mercado de energia. E você já sabe muito bem disso, porque já desde que o solar tem a parte de financiamento, e até a solução do Banco Votorantim para essa fonte. Então a proximidade cada vez maior, a gente tem visto cada vez mais interesse por parte do mercado financeiro em relação ao mercado de energia. Eu costumo falar que a BBCE é a ponte entre a Faria Lima e a Rua da Quitanda, né? Trazer essa junção entre o mercado financeiro e o mercado de energia. Então esse é o nosso objetivo também com o mercado de derivativos, além obviamente de bancos. A gente também tem aos poucos chamado a atenção de alguns fundos de investimento. O ativo energia é um ativo super interessante e super volátil, que gera também oportunidade de negócio. Então, alguns fundos de investimento também têm nos procurado para operar esse ativo e participar desse mercado de forma bastante significativa. É um início ainda e a gente espera que isso aconteça cada vez mais ano após ano. Falando de abertura de mercado, eu não vou repetir aqui tudo que foi falado, mas eu tive recentemente no encontro do Mercado Livre, que acontece lá na Bahia, e acho que é pela primeira, eu estou dentro do setor desde 2019, eu vim de mercado financeiro, e pela primeira vez eu vi ali uma confluência total de interesses entre comercializadoras, né, o setor privado, o setor público, né, a ANEEL estava ali, associações, no sentido de dois pilares principais. Primeiro, abertura de mercado. Então, aqui não se discute se, talvez se discute mais o quando, e essa pressão que cada vez está maior. A gente tem, né, foi aprovado o PLS 232, está na Câmara agora o 414, tem a resolução da ANEEL, então não tenho dúvida nenhuma, inclusive está no nosso business plan como BBCE, a importância que tem a abertura de mercado, foi comentado aqui, cada vez mais os projetos estão indo para o mercado livre, é uma tendência, né? Antigamente era o contrário, hoje cada vez mais os novos PPAs, novos projetos têm ido para o mercado, têm se baseado no mercado livre, não tem dúvida nenhuma que isso vai acontecer, e existe esse, como os americanos falam, sweet spot, né? essa conjunção de astros perfeita para que isso aconteça. Isso vai acontecer, não tenho dúvida nenhuma. E o segundo ponto que eu considero extremamente importante, principalmente para a gente, e a ANEEL tem se colocado bastante firme nesse ponto também, a própria CCE, é a questão de segurança de mercado. Sem dúvida, não existe mercado desenvolvido em qualquer lugar do mundo, em qualquer tipo de mercado, onde não tenha segurança. E a segurança na medida certa, a segurança que faz com que esse mercado se desenvolva, mas também não fica engessado. Então, ter este equilíbrio entre segurança e liquidez é algo super importante. E eu fiquei muito feliz nesse evento e também nas conversas. A gente recebeu o diretor Efraim lá na BBCE também, a gente conversa muito com a CCE, e conversamos também com a Abracel, né, que é a associação que representa as comercializadoras, e a gente vê uma confluência
muito grande de interesses para que haja o desenvolvimento de um mercado cada vez mais seguro, cada vez mais transparente. Então, essas duas coisas para mim vão acontecer, não tenha dúvida nenhuma. Então, o mercado livre vai se abrir e a gente vai precisar da segurança, e essa segurança está vindo emanada pelo mercado. Isso que eu acho que é importante, né? Não é só o regulador que está querendo colocar ali a sua mão forte e tentar regular de uma forma unilateral. Pelo contrário, o regulador está super aberto e ouvindo o mercado e tentando construir com o mercado uma solução que efetivamente funcione. Então, fico muito feliz com essa situação, acho que é o caminho adequado, e eu acho que a gente cada vez mais vai ver liquidez no setor, cada vez mais a gente vai ver um volume maior de negociação do setor. Então, mais uma vez, eu queria aqui deixar a BBC aqui portas abertas para todos vocês, todos aqueles que querem conhecer um pouco mais, que querem ter acesso à tela de negociação. A gente tem a possibilidade não necessariamente de só negociar, pode ser um perfil de visualizador para que possam acompanhar o mercado, para que possam acompanhar também a curva de preços de mercado, que é importante. A gente divulga hoje, convido vocês a olhar no nosso site, a gente divulga essa curva. Se cadastrem, pode receber essa curva por e-mail todos os dias, enfim, começar a acompanhar esse mercado. É natural que quando você vai para o Mercado Livre, você precise de um ambiente de negociação, porque vai faltar energia, vai sobrar energia. Você tem que ter um ambiente de negociação para isso, acho que é super importante, e a BBC está à disposição de vocês aí para que seja essa ferramenta propiciando essa negociação, propiciando liquidez, propiciando transparência para que esse mercado aconteça, e de novo, com muita segurança e comprometimento. A gente também convida vocês a entrar no site, também tem várias cartilhas que a gente lançou junto com a Bracel, sobre derivativos, e recentemente a gente fez uma cartilha específica sobre supervisão e monitoramento, na linha que eu falei da segurança. A gente tem uma área de supervisão e monitoramento de mercado, que visa justamente fazer com que o mercado se desenvolva de forma sustentável. Então, convido vocês também a entrarem lá e conhecerem um pouco mais. E Márcio, Rodrigo, ficamos à disposição aqui de vocês, e parabéns pelo evento e parabéns pela iniciativa. Como eu falei, eu sou muito entusiasta dessa fonte e acredito que vai crescer muito mais no Brasil. Muito obrigado. Gente, eu estou vendo que tem gente sentada ali na escada. Tem um lugar aqui, dois aqui. Ali tem, ó. Enfim, o Pita vai falar aqui. Vamos chegar para cá para vocês ficarem mais confortáveis. Não tem problema não. Aqui tem um, aqui tem outro, ó. E ali tem também. Que isso. É bom que a casa tá cheia, né? Bom, Pita, você agora, vamos... Você tem apresentação, né, Pita? Bom dia, pessoal. Licença também de novo para tirar máscara. Obrigado pelo convite, pela assistência hoje aqui. Eu sou Luís Pita, sou diretor da Atlas no Brasil, Atlas Renewable Energy, uma companhia que tem apenas 4 anos. Nosso acionista é Actis, que alguns de vocês conheçam, e nesse período a gente conseguiu multiplicar nosso tamanho por 5 vezes. Nós temos actuações em diferentes países da América Latina. A ver como funciona isto. Exato, ótimo. E nosso foco está fundamentado na geração centralizada. Nós construímos, desenvolvemos, financiamos e operamos parques de tamaño importante para poder fornecer para nuestros clientes soluções acordes às necessidades que eles têm e que vamos construindo juntos. É importante, quando estamos falando agora nesses tempos de empreendimentos fotovoltaicos, considerar o que a gente pretende que seja o patamar nas nossas actuações, que são todos os quesitos que estamos colocando de ESG. Nós temos como missão e visão
unha proposta que permita mellorar as condições das comunidades a través de tres pilares fundamentais. O primeiro é a diversidade e inclusão das pessoas e colectivos daquelas áreas onde a gente trabalha. O máis importante e centro de todo este programa é a educação. Temos unha actuación que chamamos Somos Todos Partes da Mesma Energia, que estamos moito orgullosos deles porque já temos treinado máis de, acho que son 3.000 persoas na América Latina, 3.000 mulleres que están participando das diversas áreas da construcción en nosos proxectos, en áreas tan diferentes como marcenería, pedreira, electricidade, control de cualidade. Temos conseguido nos nosos proxectos pasar de 1 ou 2% de mulleres a un 17%. Então, consideramos que isto permite que as persoas teñan unha maior independencia, unha maior autonomía, unha maior autoestima, participen das decisões familiares con poder, con voto, e esa integración dentro de os outros colectivos na obra ten desenvolvido en todos os países onde a xente opera de un xeito realmente inacreditável. E o tercer ponto consiste tamén en mellorar aqueles aspectos que son importantes no día a día, enseñar as persoas, facer oficinas para aproveitar mellor o uso de agua, para aproveitar mellor os cultivo de frutas, cultivo daqueles recursos que fican perto donde eles moran, donde as persoas están desenvolvendo o seu xeito de vida. E con isto tamén a xente consigue devolver con todos estes problemas para as comunidades parte daqueles beneficios que tanto nós como nosos clientes, como outros stakeholders están tendo. Vamos a falar un pouco de mercado, da oportunidade de mercado. Estamos vendo, non só no Brasil, mas no mundo todo, unha auténtica revolución en materia energética. As actividades tendentes á descarbonización que están atrasando investimentos dos que nunca ouvimos falar anteriormente. Oportunidades para mudar radicalmente as estructuras e os patamares que hoxe temos. Va a afeitar de un xeito moito importante na nosa cualidade de vida, a cualidade de vida de todas as persoas nos diferentes países onde non só onde a xente opera, mas tamén onde estánse producindo estes movimentos. Só no Brasil, falando do mercado libre e complementando as palabras de nosos colegas, entre 2020 e 2030 está previsto se incorporar 18 gigavatios medios no mercado libre. Un monto de energía, é un negocio inacreditable. Estamos vendo naqueles grandes consumidores electrointensivos que até están considerando mudar parte dos os fornos, por exemplo, no caso de alguma das smelters, de fornos de carvão a fornos eléctricos. Eso va a multiplicar ainda máis esa necesidade de energía. E como nos estamos nos acercando a ese mercado? Fundamentalmente, como falei faz uns minutos, conversando con os principales players e desenvolvendo soluções junto con eles que cubran súas necesidades. Que significa isto? Significa con un custo de transmisión que sella atractivo dentro do custo total, lógico, unha oferta sustentável, unha oferta no cual desenvolvemos os programas de sociais, ambientais, junto con eles, entón unha actuación moito máis abrangente. Tamén trazemos unha curva que sella acorde con aquela que eles precisan a través de swap, incorporando outras fontes renováveis que podan ofrecer ese 24/7 que moitas veces nosos clientes precisan. Adecuacións onde fican nosos proxectos para que teña o maior incidencia fiscal
e podense aproveitar de algúns incentivos que algúns estados están dando para a venda de enerxía. Con todo iso, a xente faz un bolo que é relativamente complexo, tamén pode incluir até denominación en moeda estrangeira, en casos daqueles clientes que sexan exportadores e que podan se acomodar a esta modalidade. Estamos falando de cosas que faz apenas 3 anos ni existían. A proposta era ben diferente. A proposta de un gerador independente como Atlas centrábase nos leiloes. Non existían prácticamente contratos bilaterais das complexidades que estamos falando neste momento e que non só Atlas, mas outros concurrentes da xente están facendo. E lo que significa? Pois que está trazendo complexidades adicionais ao sector e desafíos adicionais. Non menores, Marce falaba do CAPEX faz uns minutos, o mundo virou neste ano 2021. Unha queda nos precios que a xente estaba acostumada, de repente revirou e subiron un 30% en 2 meses. A crisis energética da China, ainda non sabemos se terminou ou non terminou. O dono de todas as fábricas de módulos, as fábricas de polisilicio, é o mesmo, é o goberno chinés. O que van facer? Nos podemos imaginar, mas non temos certeza. Então, a xente ten que vivir con todas esas novas pesas que están aparecendo. Os incrementos dos fretes, pasar de 2.000, 3.000 dólares a 18.000 dólares en 3 meses. Como a xente vira con iso? Como a xente pode modelar unha proposta para un cliente con unas incertezas dese xeito? Realmente ese é un dos grandes desafíos e por eso a xente ten que estar moito perto do cliente, participar de todas estas realidades. Nosos clientes coñecen, persoas que están no mundo, persoas que venden seus produtos no mundo todo. E ese modelo, esa aproximación ao cliente final, que realmente quen está pedindo as grandes consumidores de enerxía, están pidiendo produtos que na súa matriz de componentes teñan enerxía renovável, os accionistas están pidiendo tamén, os bancos están pidiendo tamén, enerxía sustentável máis que renovável, están pidiendo cuáles son os programas sociais que están facendo, como estar revertindo iso na comunidade. De novo, factores que faz poucos meses, poucos anos, non se consideraban. Então, colocar todo iso nos 15 principais clientes que existen no Brasil, os clientes electrointensivos, lógicos que ten moito máis, e poder desenvolver esas propostas precisan de unha certa sofisticación que eles ten e que os geradores e os agentes temos que ter tamén. Então, ya para fechar un pouco miña participación, cuáles son os desafíos do noso sector, alén de a complexidade que toda esta nova proposta está caíndo na ANEL e concretamente no departamento do Dr. Cabral. Primeira lógica, mudan as regras e facen que as concurrencias sea máis aberta e sea máis sana con o fin dos subsidios. Segundo, va a ter unha importancia fundamental a TUSDI, o custo de transmisión, onde fican os proxectos. Pode ser que se produzca un certo desbalanzamento porque aquelas áreas que ten maior recurso non sellan as máis atractivas na conta final, porque o custo de transmisión sea maior, e teñamos que revaluar onde colocar os proxectos sustentáveis. Un tercer punto vai ser que esa masificación e democratización das enerxías renováveis traigan outros players que non son tan grandes, son menores, que precisan un ticket menor, mas que as complexidades continúan sendo as mesmas. Nos, dentro da Atlas, falamos moitas veces o esforzo de facer 50 megavatios ou de facer 600 megavatios é exactamente o mesmo. A complexidade é exactamente o mesmo. Então,
mas tem muito cliente de 50 megavatios, tem muito cliente de 30 megavatios, tem muito cliente que a gente, nós não podemos atender porque nossa estrutura está focada a esses clientes eletrointensivos. Mas outros players do mercado que têm as mesmas dificuldades que a gente tem, não, provavelmente estão tendo dificuldades de atingir a esse outro mercado que é muito atrativo, porque as complexidades continuam sendo grandes. Más puntos importantes nestos desafíos, e eu acho que con eso vas dar un panorama global, é o proceso de descarbonización. Falaba ao principio, recursos inacreditáveis para mudar as fontes de energía no mundo todo, e tirar o carbón, tirar todas as fontes fóseis. Eso significa un esforzo que eu acho que moitas veces a xente ni entendemos ben cual é a complexidade disto. Materias primas, concurrencia entre diferentes países por módulos, concurrencia por polisilicio, concurrencia por ASO. Cualquier país de Europa está agora en unha corrida gigantesca para poder alcanzar as metas que a Comunidade Europea está colocando. Estados Unidos probablemente va a experimentar o mismo proceso. Países tipo Chile tamén están en unha corrida gigante. O Brasil ten outra matriz diferente, mas os problemas son os mesmos. Nos vamos ter que concurrir por esos módulos que están indo probablemente para outros países. Algo tan simple como sepecistas, as empresas que van nos ayudar a construir os proxectos. A carga de traballo que ten nos países de origen é inacreditável. E o risco que supón ir para outro país onde temos unha oferta menor, tipo Brasil, para poder construir, poder non ficar tan atractiva, o que está colocando unha presión adicional en noso país para poder pôr en pé todos estes proxectos. Financiamento, ter que concurrir con outros players en circunstancias diferentes daquelas que temos no Brasil. E, de novo, a matriz de riscos vai virando, vai se modificando para poder colocar todas estas variáveis. E acho que todo o que temos falado meus colegas e eu, que significa realmente que estamos en un momento inacreditablemente atractivo. Un momento onde estamos vivendo unha revolución, estamos sendo parte de unha revolución que pode ser perfectamente comparable àquela da Inglaterra do siglo XIX, ou outros momentos importantísimos da historia. Eu acho que, quando estaba preparando esta presentación, após a Segunda Guerra Mundial e a crise de petróleo de 1973, eu acho que non ten un momento tan inacreditablemente complexo como o que temos agora. E acho que isto pode abrir perfectamente parte do debate que vamos a facer. Muito obrigado. Bom, pessoal, vamos começar o debate, então. A gente tem aqui uma pergunta, não sei se está na plateia ou se está online, é o João Ribas. Deixa eu ver aqui, João Ribas, da Andrade Gutierrez, está aqui não? Só para... João, obrigado aí pela pergunta. Basicamente, a pergunta dele é, além do avanço do Mercado Livre, que como comentado já é uma realidade do setor, como os palestrantes enxergam a ascensão do regime de autoprodução dentro do Mercado Livre? Dentre as modalidades, a SPE por equiparação irá se destacar? Eu começo pincelando, mas acho que o Pita pode ajudar também, Pita, nessa resposta. Talvez a Atlas já tenha fechado alguma coisa com a autoprodução, mas eu acho que sim, que a autoprodução por equiparação vai se destacar, João, especialmente porque quando você fala de autoprodução, né, existe a autoprodução pura, que é a tradicional, né, onde o consumidor investe, bota equity na construção da própria planta. Mas a por equiparação ela é interessante porque ela abrange um número muito maior de consumidores, especialmente porque quando passar pelo comitê de investimento desses consumidores, seja do ramo que for, do ramo industrial que for, o seu comitê de investimento normalmente não tem a percepção, o custo de capital deles é outro, ou seja, eles não entendem de energia elétrica. Então, você ter alguém que bote o equity na frente, né, e faça
naquele esquema de ONPM, por exemplo, que é o mais tradicional, eu acho que a autoprodução por equiparação é a que vai tender, sim, a vigorar como a principal fonte, se for optado por autoprodução, tá? Porque tem essa facilidade, especialmente com relação ao custo de capital, quando o consumidor olha isso e fala o seguinte, cara, é muito mais fácil eu não botar o equity na frente, além da questão do equity, porque eu não entendo esse custo de capital, ou seja, um outro custo de capital. Então, isso funciona. Pita, não sei se você tem alguma coisa, e o microfone seria bom também a gente... Obrigado. Eu considero que é muito difícil hoje, no financinho de 2021, encontrar um cliente que não queira participar dos benefícios de autoprodução. Onde a gente se está mexendo, que são, como falava, clientes electrointensivos, pensar em um esquema diferente não tem sentido, porque é muito beneficioso para o consumidor final, para o off-taker. Tem ese mecanismo de conversión de AXOES que funciona perfectamente, que ya é sólido e testado, e tem que fazer um investimento relativamente pequeno para ter um benefício muito bom nos encargos. Então, eu considero que mientras a regulamentação actual esteja desse jeito, pensar em um esquema diferente para um cliente de um certo tamanho vai ser complicado. E eu acho que é bem beneficioso porque traz outras alternativas para o mercado. Perfeito, Pita. Tem alguma pergunta da plateia agora para a gente? Porque no QR Code essa foi a única. Alguém quer fazer alguma pergunta específica? Está aberto. A gente tem até 10h45 aqui. Bom dia a todos, meu nome é Maurílio Hidalgo, sou gerente comercial da Abrametal, empresa tradicional no mercado de fornecimento de estruturas metálicas, né? Então, atuando também no mercado de geração solar com os trackers. A minha pergunta é com relação ao número de projetos que estão hoje ou com declaração de intenção de outorga na ANEEL, ou já com outorga já emitida. A gente percebe um boom, né, de necessidade de implantação desses projetos, ou pelo menos intenção disso, até 2026. Qual a percepção de vocês com relação à efetiva realização desses projetos? A gente percebe que tem mais de 20 gigas aí com obras não iniciadas, ou outras tantas em andamento com projetos atrasados. Então, qual a efetiva perspectiva de implantação desses projetos até 2026 e para frente, né, 2030, 2033? Desculpa seu nome, você pode repetir? Maurílio. Maurílio, obrigado pela pergunta. A gente percebe, é notório pelos números, que a gente tem uma quantidade muito maior de projetos do que a própria demanda, a demanda do país, o crescimento da demanda histórica do país comporta. Então, eventualmente, todos não vão se viabilizar, e vão viabilizar aqueles projetos que são melhores e que o gestor, o proprietário, dono do projeto, teve mais agilidade, eficácia e trabalhou melhor a viabilização econômica. Viabilizou melhor trabalhou melhor a viabilização econômica e financeira, buscando contratos, demandas. A gente está no ambiente livre. E isso força que a busca pela viabilização econômica desses projetos seja mais intensa por parte dos investidores. Quem tiver mais competência, mais agilidade para isso, certamente vai viabilizar seus projetos. Tá? Mas é certo que a demanda hoje é menor do que a quantidade de projetos que nós temos aí. Então, acho que isso é um sinal, vai exigir mais habilidade e eficiência de quem tem esses projetos em buscar a viabilização deles. Maurílio, complementando um pouco o que o Cabral falou, a AB Solar está atenta ao tema. A AB Solar, inclusive na última reunião de conselho, isso foi um tema que foi levantado. A gente entende que isso é uma realidade, ou seja, há um número de outorgas efetivamente maior do que o que se projeta de demanda para o futuro, que se projeta, né, que pode ser não. Exatamente. Existe um problema de curtíssimo prazo, conjuntural,
que é o CAPEX, né? Ou seja, hoje a gente tem uma estrutura de custos que a gente não contemplou há um ano atrás, então essa volatilidade que a gente vai ter no curto prazo não é a primeira, não será a última, acho que a gente vai enfrentar talvez algumas mais, mas de novo é conjuntural, então isso, quando a gente fala de problemas dessa ordem, elas impactam muito o curtíssimo prazo, ou seja, os próximos meses, porém ela não é algo que, sob o ponto de vista mercadológico, isso vai afetar a expansão da fonte, isso é uma certeza que nós temos. Então, assim, mas a pessoa está preocupada com isso e está fazendo internamente o dever de casa e tentando mapear quantos dessas outorgas vão viabilizar, ou seja, quantos megawatts vão sair devido a... E em que prazo, né? Porque no curto prazo tinha muita gente que estava pronto para começar a construção, já no próximo ano, e isso, você acabou inviabilizando, essa alta de preço acabou inviabilizando, a gente sabe que vai ter alguma postergação em algumas obras, mas a Bessolar está começando a trabalhar esses números porque sabe dessa realidade. Tá? Oi, bom dia. Francisco Maiello, da Micropower. Uma dúvida que eu tenho, essa questão da oferta maior que a demanda e essa migração com o desconto dos 5, né? Se todo mundo migrar, tem mais energia para entrar nos 5 do que clientes na outra ponta, como é que vocês veem o preço para o consumidor final? Isso tudo tende a reduzir também, olhando a parte de TE e TUSD, ou lá para o consumidor final isso acaba ficando o mesmo valor, e a questão dos contratos legados dentro desse movimento? Bom, lembrando que o I5 está terminando, né, daqui a pouco, ou seja, tem uma data. Não, só esse o ponto, eu acho que é uma dúvida. Vocês acham que entram com esse número de outorgas energia suficiente para suprir todo o mercado? Essa é a pergunta, né? E tudo vira I5, né? E aí o que acontece? A pergunta é boa, né? E a resposta é difícil. O que a gente, assim, a percepção que eu tenho, né? Eu estou falando de solar especificamente, tá? E aí eu falo isso, depois abro para todos. A consideração, ou seja, a gente viu um movimento há um ano atrás, há um ano e meio atrás, tá, de uma busca por PPAs muito grande, feito por agentes desenvolvedores de projetos solar fotovoltaico, que nem sempre tinham a capacidade financeira de levar adiante o projeto, mas eles queriam ter um projeto com PPA. E projeto com PPA era algo que viabilizava uma venda melhor, né? Então, a gente viu uma busca muito grande, coisa que aconteceu com a eólica no passado e tal. É natural que um setor como o solar fotovoltaico, que estava dando os primeiros passos assim no mercado livre, que esses movimentos muito bruscos aconteçam, né? Ou seja, e agora, com esse aumento do CAPEX, o que a gente está experimentando hoje é que muitos dos PPAs fechados há um ano atrás, ou que pelo menos term sheets fechados, ou então memorandos de entendimento fechados, estão começando a ser rompidos, porque aquele preço que foi negociado, que era um preço talvez bem mais baixo do que deveria ser comercializado, né, mas que, como tinha agentes talvez um pouco mais aventureiros no mercado oferecendo isso, sem as condições de botar de pé, a gente está vendo que essa estrutura está começando a cair e está havendo uma consolidação das negociações de PPA no mercado. Então, a solar fotovoltaica, pensando no preço, né, ou seja, a solar fotovoltaica seguirá sendo, com o I5, tendo desconto na TUSD, não tendo desconto na TUSD, seguirá sendo a tecnologia mais competitiva, porque é ela que mais consegue aderir a essa característica, às demandas desse consumidor muito mais, vamos dizer assim, preocupado com as condições e preços do que é o regulado, porque o regulado é um PPA padrão, né, que é determinado pelo regulador. E, a partir daí, o que a gente vê é a consolidação de mercado com preços mais reais e não tão, vamos dizer assim, com agentes que efetivamente vão construir o projeto. Então, mais preocupados com a robustez de uma avaliação econômico-financeira para o negócio. Então, acho que sim haverá preços muito competitivos, porém não talvez no níveis que a gente viu ser negociado no Mercado Livre, da ordem de R$100 o megawatt-hora, que eram preços irreais. A gente já sabia que para a época era difícil manter aquilo, mas que acabou sendo comercializado porque tinha essa busca por PPAs e uma euforia no mercado, a meu ver, equivocada. Quando você consolida e deixa essa negociação na mão efetivamente de empresas que talvez tenham essa capacidade financeira de tocar o projeto adiante, essa consolidação faz com que o preço ele vá para patamares mais razoáveis
porque você vai tirando de fora esses agentes mais aventureiros para tentar alguma coisa assim. Não sei se essa percepção de todos, mas acho que é por aí. E uma coisa importante nessa linha toda, que eu acho que é importante envolver o Carlos Rato, é a participação da comercializadora nesse mercado, né? Porque quando a gente no início, a gente pensava muito em vender para cliente, né? Então, só que os clientes grandes, o Pita mostrou ali, não sei, eles são finitos, né? E você tem os clientes pequenininhos que tem que ter uma comercializadora para poder viabilizar, ou seja, a participação da comercializadora, batalhando por preço naturalmente, porque eles vão comprar para revender, mas batalhando por esses contratos de longo prazo, eu acho fundamentais, né? E aí eu não sei se, Carlos, você tem alguma coisa a falar sobre essa participação da comercializadora também. Perfeito, Márcio. Assim, só acompanhando um pouco mais esse mercado, a comercializadora está virando uma grande gestora de clientes consumidores. Então, onde, na verdade, o ativo energia é uma atividade fim, mas ela não é a principal da comercializadora. As comercializadoras estão virando realmente grandes gestoras do ativo energia dentro dos consumidores. Então, isso está acontecendo e acho que as comercializadoras têm um papel fundamental aí para absorver esse mercado, representando uma quantidade. E quando você está falando em abertura, você está indo para um nível de consumidor cada vez mais baixo. Então você necessita, e a energia não é o core deles. Então você necessita de uma comercializadora para fazer essa gestão. E elas já são hoje, vão ser cada vez mais os grandes risk taker do mercado. São elas que vão estar ali comprando e vendendo energia e participando desse mercado, e não os grandes consumidores que acabam abrindo as suas próprias mesas, mas cada vez menos consumidores grandes aí sobram para o mercado livre. Complementando un pouco o que estaba falando, eu acho ben interesante, cando estamos falando de solar, temos a diferencia entre o P50 e o P90, ¿no? Ten unha faxiña de energía no contratada, que onde a xente pode perfeitamente completar aqueles PPAs de 20 anos para un cliente electrointensivo, con colocar todas as puntas nas comercializadoras como a xente está facendo agora, e poder revender esa energía de un xeito que é moito atractivo tanto para a comercializadora como para clientes finais menorciños. Mais alguma pergunta da plateia? Temos mais então vamos lá. Alô. Em relação da Atlas, em relação de financiamento dos projetos, o que os investidores de equity e dívida estão procurando em relação de retorno e prazo, e quais são os desafios nessa fase de captação? Alô? Obrigado pela pergunta. Temos diferentes patamares. Uno puramente financiero, no cual, lógico, nuestro accionista quer o maior retorno con a maior predecibilidade posible. Mas ese ya son un componente cada vez máis importante, tanto para o noso accionista como para os bancos que nos financian, especialmente se estamos falando de financiamentos en moeda estrangeira, os actuaxores de ESG. De fato, é un componente que vai já da mão completamente as condições económicas do empréstito. Se a xente non põe en pé proxectos sofisticados socioambientais, a xente non consigue o financiamento. E noso accionista ten exactamente o mesmo mandato dos accionistas deles. O que vos están facendo dentro das empresas participadas para aumentar a pegada socioambiental? Cuáles son esos proxectos? Quen está envolvido? A cuántas persoas están afectando? E no relatorio das grandes compañías mundiais, dos grandes bancos e lógico dos grandes fundos, a parte ESG cada vez está ocupando maior espazo dentro de esos relatorios de final de ano, por exemplo. O sea, non é só unha maquillaxe para poder acceder a fondos de multilaterais, etc. Non, é unha realidade que a xente está vivendo e que a xente compartilla e até fomenta dentro de Atlas.
E essa é a última pergunta, tá? Porque já estouramos o tempo aqui. Oi, tudo bem? O Jorge da CIF. A gente é investidor em dívida e a gente está entrando aqui no mercado brasileiro, né? Então, principalmente a gente foca muito no ESG, nos princípios de IFC Performance Standards, Equator Principles. Você acha que o mercado brasileiro, mid-market, está em capacidade de cumprir com essas obrigações que são bem difíceis para o mercado local? Porque a gente tem esse foco, a gente tem que investir aqui no Brasil em energia renovável, mas eu acho que o cumprimento desses requisitos é difícil mesmo aqui. Oi, obrigado pela pergunta de novo. Eu acho que a questão não é se é ou não é, tem que ser. Tem que ser porque, lógico que falando de uns empreendimentos de um certo volumen, porque o custo desses programas, tanto económico como de dedicação, são importantes. E de envolvimento, nós temos que envolver, nós somos os sponsors, envolvemos ao banco, envolvemos ao EPCista, envolvemos as comunidades, envolvemos a un monto de consultorías que nos apoyan, o cual precisa de recurso, como falo, non só económico, sino tamén de tempo. Mas, si falamos dun proxecto de 100 megas faz 2 anos, estaríamos falando dos PBAs e nada máis que disso. Ninguén falaba de ESG. Oye, si prestamos atención ao que estamos falando, 50% das preguntas estaban relacionadas con ESG. Então, eu considero que é unha realidade que está lá e que va a ficar e que va a ter que se adecuar, lógico, ao tamaño do investimento. Non se pode pedir o mismo para un investimento de 300 millóns de dólares que para un investimento de 30 millóns. Lógico que os quesitos ten que ser diferentes, mas os principios ten que ser os mesmos. E a mentalidade nos diferentes países onde pódanse producir este tipo de proxectos, ten que fomentar, porque realmente o que va a ayudar a mudar condições de vida de muitas pessoas. Obrigado, Pita. Queria agradecer a todos aqui da plateia, queria agradecer aos palestrantes, Cabral, Carlos e Pita, pela riqueza do debate. Não estressamos tudo, acho que faltou um ponto fundamental, que é a expansão da transmissão para aguentar todo esse desenvolvimento, ou seja, 12 GB na área de Janaúba, como é que se expande o setor, a transmissão do setor para isso. Acho que isso era um ponto fundamental que a gente não conseguiu, infelizmente, abordar. Mas é isso mesmo, acho que o tema a gente nunca consegue exaurir a discussão, porque realmente o tema é muito rico, tem muitos desdobramentos, e por isso que a gente vai, pela B-Solar, sempre fomentar a discussão ampla e aberta, para a gente poder ir evoluindo nisso, né? Então, agradeço a todos a presença, agradeço aos panelistas pela riqueza das apresentações e, gente, obrigado aí e aproveitem o evento.